Sem dúvida. Eu acho incrível, Patrícia e Renata, o caminho que o professor Ricardo fez, porque assim, ele foi na fonte, bom, Harvard é reconhecida internacionalmente, mas o professor Rod Gardner realmente ele trouxe uma coisa diferente para o mundo até então. Fazendo um comentário bem simples aqui, para quem não consegue entender a magnitude disso, tá? Hoje, se você tem um menino na escola que vai mal de português, vai mal de matemática, mas chega na aula de educação física, ele dá um olé em todo mundo e marca gol, e você fala, esse cara tem uma inteligência corporal sinestésica muito acima da média, você não vai falar que ele é um arruaceiro, como se falava antigamente. Você fala, alto lá, talvez esse jovenzinho aqui, ele mereça ser visto por alguém ou ser preparado, quem sabe, numa escola esportiva, porque ele pode se tornar um craque do futebol. E veja, Neymar, por exemplo, ou qualquer outro jogador que a gente possa falar aqui, então, Ronaldo, Messi, e assim vai, são pessoas que têm uma inteligência muito acima da média do ponto de vista de controle motor. Isso é inteligência, mas antes do professor Rod Gardner começar a falar sobre isso era visto como, sei lá, um talento, um dom, alguma coisa, tudo bem, assim como qualquer outra coisa. Então o professor Ricardo, ele foi na fonte, pegou essa informação, ele pegou com uma pessoa que estudou e teve a sacada teórica disso, e mais do que isso, bacana, você contou tudo isso, que legal, eu consigo classificar. Então talvez a minha inteligência corporal sinestésica não seja muito boa, porque geralmente a gente tem 2 ou 3 que são bem legais, assim, as outras a gente meio que dá uma arranhada. Vou te dar um exemplo, tem gente que é fantástico com música, não precisa de muito tempo com instrumento musical, ou nem de instrumento, só cantando, escuta uma música uma vez, canta afinadinho, tudo. Outras pessoas, enfim, é melhor fazer neurocirurgia, você tá entendendo o que eu quero dizer? Bom, mas o que acontece? Ele foi lá e pegou isso, e chegou pro professor e falou, puxa, mas tá bom, e aí, como é que eu posso ajudar a estimular tudo isso? E esse caminho, dessa orientação que ele recebeu, e mais do que isso, de ter ido atrás, de trazer esse lance dos jogos de propósito, como a Renata está falando, puta, de bater palma. Porque o que a gente precisa é isso, não adianta só a gente mostrar um caminho e não falar, tá legal, mas como é que eu posso desenvolver? Quando a gente joga, quando a gente está junto com outras pessoas, primeiro, você vai socializar. E o mundo da gente é social, né? O ser humano é um bicho gregário. Não adianta você ser ótimo numa coisa, mas você não sabe ler, ou pelo menos ter uma noção da emoção das outras pessoas. Como é que você vai ser um gestor? Como é que você vai empreender em alguma coisa? Se você não entende que você está muito empolgado com alguma coisa, mas a necessidade, talvez, daquele colaborador, naquele momento, seja outra. Não é que você é mãe ou pai de todo mundo, não, mas a gente trabalha com o ser humano. Então, o jogo, por si ssó, o fato da gente sentar num determinado momento e começar, você já começa a fazer um trabalho diferente. Tem regra, como a Renata falou. Tem regra. E aí o cérebro precisa entender que tá bom, vai ter começo, meio e fim, e tudo vale dentro dessa regra. Como funciona o mundo, de verdade. Para você prosperar, todo mundo sabe disso. Não tem um caminho curto que não passe pela esfera do trabalho e da dedicação. Mesmo grandes gênios, se não passarem por isso, vão ser só pessoas interessantes. E não vão deixar nada para a humanidade, porque é simplesmente um exemplo, às vezes, pós-mortem, né? Olha, o cara brilhou, puta, mas podia ter feito muito mais do que isso. Podia ter ensinado, podia ter dividido isso para frente. E também outras coisas que nem entram na jogada cognitiva ou de função executiva, como, por exemplo, a flexibilidade mental, o controle inibitório, como a Renata muito bem falou. A empatia. Puxa, será que essa pessoa que está jogando comigo, ela está se sentindo bem? Será que ela está tão conectada no jogo assim? Porque são derivações, né, que vão além. Pô, ela foi tão bem da outra vez, por que será que agora está tão fácil ganhar? Será que de repente eu fiquei muito inteligente? Ou será que essa pessoa não está tão focada, ou não está tão bem assim? Então, assim, é um ambiente fantástico que você pode utilizar para realmente turbinar o seu cérebro e florescer em todas essas possibilidades. É incrível.